Olá, volto hoje com a nossa segunda aula sobre as armadilhas da mente. E hoje quero falar sobre a segunda armadilha, a armadilha da ansiedade. É quando a mente vive no futuro e perde a paz do presente. Há pessoas que estão presos aos desejos, aos planos, aos sonhos do futuro e não conseguem viver o presente. A ansiedade é a tentativa da mente de controlar um futuro que pertence a quem? Pertence a Deus. Compreendamos o paradoxo do tempo. Tentar governar o amanhã é fragilizar o agora. O passado, excesso de passado, depressão. O presente é a zona de ação humana. Basta, diz a Bíblia, cada dia o seu mal. O futuro é a zona da soberania de Deus. O amanhã cuidará de si mesmo. A ansiedade, a tentativa falha de esticar o controle humano. Você quer esticar, você quer controlar aquilo que não está nas nossas mãos. Jesus, em Mateus capítulo 6:34, ele não negou a existência de problemas. Mas Jesus ensinou a forma correta de enfrentá-los, cada dia o seu mal, cada dia vencer o seu dia. Qual o significado literal de merimano? A palavra grega usada em Mateus 6 para ansiedade significa literalmente dividir a mente. Uma mente ansiosa, ela está fraturada entre pelo menos 3 pontos. A divisão da mente. Primeiro ponto, o que é realidade, o que talvez nunca aconteça, ou seja, uma ficção catastrófica, e a terceira parte, o que pode ser, o futuro possível. Então veja, a realidade, o presente, a ficção catastrófica e o futuro. E a ansiedade prende a pessoa em relação ao futuro. Pense comigo a construção mental do esgotamento. Isso tem que ver o ciclo da inquietação. Pensamento acelerado versus mais emoções, emoções aceleradas versus pensamento. E Augusto Cury, ele diz assim: a ansiedade é o mal do século. A sociedade moderna, ela está doente porque não aprendeu a proteger as suas emoções. Se você e eu não aprendemos a controlar as nossas emoções, nós estaremos adoecidos com os nossos pensamentos, com as nossas crenças e formando uma identidade doentia. Nessa questão da ansiedade, quero compartilhar as 3 distorções que sequestram, que roubam, que furtam, que aprisionam a nossa paz. Segundo o psiquiatra e psicólogo Aaron Beck, o pai da terapia cognitiva comportamental, a ansiedade nasce de pensamentos antecipatórios e catastróficos. Veja, a distorção cognitiva, o que a mente diz e o que é realidade. 3 pontos aqui.
não vai dar para a gente explanar em profundidade. Primeiro deles, catastrofização. O pior cenário possível vai acontecer. A realidade, o futuro para você e para mim é incerto. E o pior cenário é estatisticamente improvável. Segunda distorção cognitiva é a leitura mental. Eu sei que eles estão pensando o pior de mim. E aí você fala, o medo do pré-julgamento das pessoas. Ninguém pode ler a minha, a sua, a nossa mente. É uma projeção de insegurança, de muitas vezes de imaturidade e falta de uma profundidade na espiritualidade. E aí vem a terceira distorção que sequestram a nossa paz. Qual é? Generalização excessiva. Isso deu errado, então tudo vai dar errado. Um evento isolado não deve definir o quadro geral. Quantas vezes nós generalizamos porque uma coisa não deu certo, nós dizemos que todas as outras não vão dar certo. E isso nos leva a um custo total de uma mente focalizada no futuro. E quando a nossa mente está totalmente focalizada no futuro, há um impacto físico, diz Daniel Kahneman, e um impacto espiritual, diz a Bíblia e os escritos de Ellen White. Vamos contrastar aqui o impacto físico. Aí vem as emoções tóxicas, e essas emoções afetam o nosso sistema imunológico, resulta em insônia, alto nível de cortisol, tensão muscular, problema gastrointestinal e a diminuição da imunidade, fica gripado e as suas doenças. Isso é o impacto físico da ansiedade. E o impacto espiritual? Veja o que Ellen White e a Bíblia diz. Ellen White diz assim, Testemunhos, volume 5, diz, a ansiedade, o cuidado e a inquietação são inimigos da fé. Já Provérbios 12, 25 diz assim, perda de alegria, mente dividida e resultado um coração abatido. E isso pode levar até a morte. Ouvi uma história nesta manhã da pregadora falando de uma história de uma pessoa que morreu e a morte foi por causa das suas emoções, de suas ansiedades que não foram tratadas, não foram curadas durante 30 anos. Perdeu a vida. Qual é a convergência entre ciência e a fé? A visão psicológica é a ciência. E a visão espiritual é da fé. Qual é a visão psicológica? A reestruturação cognitiva. Ehrenberg diz, é desafiar os nossos pensamentos catastróficos, enquanto que a visão espiritual, a providência divina. Mateus 6, buscar em primeiro o reino de Deus, sua justiça, e substituir as preocupações por uma vida de oração. Filipenses 4, versículo 6. Na visão psicológica, a gestão das emoções, ali entre Goleman e Augusto Cury, é proteger a mente das emoções tóxicas, das emoções doentias, das emoções enfermas, que neutraliza a nossa forma de viver. E Ellen White diz a disciplina da gratidão, promover a saúde do corpo e da alma. Assim, a terapia cognitiva comportamental, TCC, a qual como psicólogo eu trabalho com os meus pacientes,
É a reestruturação de pensamentos, alinhar-se perfeitamente com o mandato bíblico e de confiar na providência de Deus. A ciência explica o mecanismo, a fé fornece uma âncora. Aí vem uma pergunta: como vencer a armadilha? E eu quero apresentar a escada, o caminho da volta. Primeiro ponto: viver um dia de cada vez. O ontem não nos pertence, o amanhã também não. Deus nos dá o hoje para viver. Substitua as suas preocupações, as suas ansiedades por uma vida de oração ou, quem sabe, outras atividades, uma boa caminhada, uma boa leitura. Terceiro ponto: praticar a gratidão diária. Quarto ponto: reestruturar os pensamentos, parar com os pensamentos catastróficos, pensamentos de generalização, pensamentos negativos e passar a viver o quê? Pensamentos positivos, pensamentos de vitória, de sucesso. E o quinto ponto: confiar na soberania de Deus. Assim, ancorando a nossa mente no presente, o foco no agora, viver um dia de cada vez, a troca de fardos, substituir preocupação por oração e o antídoto emocional, praticar a gratidão diária. Nada tende mais a promover a saúde do corpo e da alma do que um espírito de gratidão. Agora vem comigo reconstruindo a lente da confiança. Quem sabe a lente da sua confiança está embaçada, quem sabe a lente da sua confiança está distorcida da realidade. E aí eu quero convidá-lo a você a reconstruir. Como? O trabalho da mente restaurar, desafiar a ficção que a mente cria, lembrar que a fé cresce pelo conflito com a dúvida. Caminho a Cristo, página 111. E o descanso da alma, confiar em quê? Lembrar de quem governa o amanhã. Jesus usou 3 lembretes visuais da providência: as aves do céu, os lírios do campo e o cuidado de Deus. Ellen White diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos tem guiado, nos tem conduzido no presente. Evangelho de Marcos 4:38, a paz como escolha espiritual. A paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus em meio deles. Pense comigo. Ananias, Misael e Azarias tiveram uma prova, Daniel capítulo 3. Se eles não negassem a Deus, seriam lançados na fornalha de fogo. A escolha deles foi permanecer com Deus. E o que o Senhor fez? O Senhor entrou Jesus na fornalha e o protegeu eles dentro da fornalha. Veja os discípulos nas ondas e no vento do problema. Qual foi o resultado? O caráter do Pai, Jesus, mostrou a providência. O resultado daqueles discípulos era pânico, ansiedade, mente frustrada, estão com medo de morrer. Mas o resultado de Jesus, um sono, paz. A mente inteiramente estava o quê? Em paz. Queridos, o amanhã permanece nas suas mãos. Quando a mente vive sozinha no futuro, ela perde a alegria do presente, ela esbanja a gratidão do hoje e, por fim, a própria paz vai embora.
Mas quando a mente dividida se rende à providência, a ansiedade perde a sua força. O futuro deixa de ser uma ameaça a ser controlada. E o nosso futuro passa a ser uma promessa a ser confiada. E o coração finalmente descansa. Que nesta manhã, ao pensar nesta armadilha da ansiedade, você possa trocar pela vida de confiança, pela vida de fé, pela vida de uma oração. E você vai ver a libertação, a restauração da sua mente. Não permita que a prisão da ansiedade e das emoções possa levar você ao adoecimento, adquirir um câncer, uma doença autoimune e até mesmo vir a óbito. Que nesse dia você possa valorizar o seu tempo. Aprenda a contar os seus dias de tal maneira que alcance um coração sábio e uma mente renovada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fica esta a mensagem para você nesta oportunidade.